Odair, tudo bem? Boa tarde. Bom, para esse jogo contra o Pelotas, você trabalhou uma equipe em tese titular na segunda-feira, mas tem a situação do Zeca ainda, que não vem treinando. A gente pode cravar que a sua equipe titular vai começar o jogo contra o Pelotas? E qual é a situação do Zeca exatamente? O Zeca, da mesma forma que o Wendel, sentiram um desconforto durante o dia a dia de treinamento, e a gente tem por hábito preservar algumas situações. Às vezes é mais importante você preservar 1, 2, 3 treinos e retomar a sequência do que você forçar um pouquinho e o jogador acabar lesionando e tendo uma lesão um pouquinho mais grave, e aí ficar 25 dias fora, 15 dias fora, o que é bem pior, né? Então é uma preservação também, reajusta a parte física, a parte muscular, para quando tiver equilibrado novamente, volta normalmente para o campo. Então foi um cuidado nosso da comissão para que eles, para que não acontecesse algo, né, pior nessa sequência. E quanto ao time, o Bruno joga, e o time que inicia é o time que foi treinado segunda-feira à tarde. Bom, Odair, é um começo de temporada, né, e um começo de campeonato gaúcho, né, e evidentemente o gauchão vai servir para ajustes, enfim, né, das equipes para as equipes nessa temporada, especialmente para os dois grandes, né, o Inter e o Grêmio. Mas tem também a pressão do título, né? E a gestão do presidente Medeiros ainda não conseguiu a conquista de um título. O quanto isso pesa, né? E o quanto você tenta abstrair também isso do trabalho, sabendo que existe esse componente da exigência da torcida, da conquista. O Inter entra em qualquer competição, evidentemente, para ser campeão. O quanto pesa isso, né? De estar num período ainda onde o Inter passou por tudo que a gente sabe e agora em busca de uma conquista também que a gente sabe que para o torcedor cala bastante fundo. Acho que a pressão de título, ela está desde o 1º de janeiro de 2018, quando eu fui efetivado. E vai ser para a eternidade, porque um clube do tamanho do Internacional vão sempre existir essas cobranças para que os profissionais que estejam aqui possam ganhar títulos, porque o clube já ganhou muito, ganha muito, então tem essa cobrança por títulos. Isso faz parte do processo, faz parte do futebol e faz parte do dia a dia desse clube aqui, da sua história. Agora, não se ganha, amanhã não tem um título em disputa, né? Não é uma final de campeonato, não termina o campeonato amanhã contra o Pelotas. É apenas a segunda partida do ano. Isso faz com que a gente prossiga nesse ritmo de pré-temporada, tendo um primeiro objetivo que é classificar, e aí depois vem os mata-matas, a fase de decisão de mata-mata, e depois a final. Nós queremos e vamos trabalhar para isso, mas estamos numa sequência, e amanhã uma outra formação de equipe. Então é nisso que nós estamos focados nesse momento, né, da sequência, evoluir no processo de treinamento e, consequentemente, traduzir isso para os jogos. Agora, Odair, o jogo de amanhã representa a volta ao Beira-Rio, né, em 2019, que no ano passado foi um grande aliado do Inter. Foram 21 vitórias, só 2 derrotas no ano inteiro, né? Então eu queria saber de você a importância de voltar para casa e se você, Odair, tá com saudade do Beira-Rio, assim como a torcida deve estar, né? Saudade, eu não sei se vocês têm isso, mas não sei se todos aqui gostam de viajar. Acho que todos gostam, né, de viajar com a família, ou às vezes sozinho, ou com a namorada, ou com a esposa. É bom viajar, é bom ir para outros lugares, é bom conhecer situações diferentes, mas quando você volta para casa, tem um gostinho especial, não tem? É diferente. O cantinho onde você toma o café, onde você senta com seus filhos, e esse é o sentimento de voltar a jogar no Beira-Rio, entendeu? Voltar de novo, se apresentar para o nosso torcedor, já a partir desse primeiro jogo, criar esse clima de novo que nós tivemos ano passado, né? Para que a gente seja cada vez mais forte dentro de casa. A gente sabe que também precisamos ser fora de casa, né? Mas dentro de casa, como eu disse, você precisa primeiro dar um passo, que era o passo importante de traduzir de novo a força do Inter no Beira-Rio, né? Buscar o respeito de novo dos adversários. Nós conseguimos. Agora é saber que as equipes que vão vir jogar no Beira-Rio talvez venham mais concentradas, sabendo desse retrospecto, né? Então isso tudo vai para dentro do campo do jogo, e nós é que temos que estar muito atento a isso, muito concentrados, saber usar a nossa força, saber usar a
a nossa casa de uma maneira positiva e aproveitar o nosso torcedor, que é o fator diferente, é o que nos incentiva no momento que a gente está passando por algum desequilíbrio, ele está lá nos dando força, e no momento que a gente faz o gol, que a gente está ganhando o jogo, eles nos empurram cada vez mais para que a gente possa decidir as partidas. Então, eu não vejo a hora, né, de voltar para casa, de ver o torcedor, de ver o canto do torcedor, de ver a vibração. Então, espero que a gente possa amanhã, já no primeiro jogo, iniciar a temporada dentro de casa com o pé direito, com felicidade e com vitória. Odair, amanhã é o primeiro jogo desse time tido como titular, como tu gosta de dizer, essa espinha dorsal que guiou o Inter ano passado até conseguir essa vaga na Libertadores. Mas até mesmo o Patrick ontem admitiu que ele mesmo teve uma oscilação no seu desempenho no segundo semestre, até por ser um dos jogadores que mais atuou com a camisa do Inter. O quanto as contratações que o Inter trouxe esse ano, ou até mesmo os jogadores que jogaram em Ijuí na estreia, vão agregar esse time do Inter para, quem sabe, nas 4 competições que o Inter tem, numa delas ou 2, o Inter bater como campeão no final da competição? Não, o objetivo foi realmente esse, né? A busca de trazer novos jogadores para agregar o grupo é justamente ter isso. Ter opções, ter uma disputa altamente competitiva no dia a dia, né? Entre os jogadores, isso eleva a performance, porque você treina a 60 km por hora, joga a 60 km por hora. Se você treina em alta intensidade, com um nível de disputa, de respeito entre os profissionais grande, como é o que a gente tem aqui dentro, mas cada um querendo buscar o seu espaço, faz com que o outro tenha que se desenvolver, evoluir, crescer e treinar, e é isso que faz a evolução de uma equipe. Isso tudo, como eu falo, a gente precisa levar para dentro do campo de jogo. A gente fez uma formação no primeiro jogo, amanhã teremos uma outra formação, como eu tinha dito para vocês. A ideia desses primeiros 4 jogos é tentar oportunizar o máximo de jogadores, talvez eu não consiga todos, né, do plantel, mas tentar oportunizar o máximo a todos, porque a gente está no processo ainda de pré-temporada, final de pré-temporada, e o jogo está inserido dentro desse contexto. E aí, a partir de um determinado momento, sim, vai ter uma sequência maior de uma equipe, e como acontece na busca de um encaixe de equipe, dentro da ideia de jogo, o campo de jogo é que é determinante nesse processo, né? Então, por isso, a oportunidade também aos jogadores para observá-los dentro do campo, do jogo, suas movimentações, suas características, para ver onde é que a gente pode usar cada um deles nos determinados momentos que o jogo traz essa exigência, entendeu? Então, isso tudo é muito importante, por isso que a gente também está aproveitando para oportunizar a maior parte deles para visualizá-los dentro do jogo. Odair, boa tarde. Você teve o Pedro Lucas como camisa 9 no último domingo, você ganhou o Trellis e amanhã vai ter o Potker. Falando especificamente dessa posição, o que você está esperando nesse começo de ano, ainda sem o Guerreiro? O que você tem conversado com o Potker? O que você espera desse jogador? E como você espera esse aguardo até o Guerreiro estar pronto para jogar? Não, quanto ao Guerreiro, a gente aguarda o Guerreiro com muita felicidade. Nós sabemos a importância dele, a qualidade que ele vai trazer para esse grupo, mas nós não podemos pensar no Guerreiro. Temos que pensar amanhã, hoje no treinamento, amanhã contra o Pelotas. O Guerreiro só chega daqui a 2, 3 meses. Então, a gente precisa comemorar a possibilidade de poder ter esse jogador ao nosso lado, mas pensar ou ir mais a fundo nesse aspecto só quando ele estiver aqui junto do grupo treinando, né? E quanto aos jogadores dessa função, são características diferentes, né? Sobis tem uma característica, Potker tem outra característica, Trellis e Jonathan e Pedro se assemelham um pouco dentro da característica, um pouquinho diferente, mas os 3 mais próximos dentro das suas características técnicas. Sobis e Potker é diferente. A gente faz essa opção do Potker, é um jogador de velocidade, de romper linha, de dar uma opção para os armadores, para os jogadores que nós temos de infiltração. Então, essa é a característica que o Potker apresenta para a equipe. E outros jogadores nos dão outra característica. E o jogo é justamente para isso, para que a gente possa também usar essas diferentes equipes, para que a gente observe contra os adversários quais são as dificuldades, quais são as movimentações que a gente consegue fazer com mais naturalidade, ou que a gente consegue fazer que consiga produzir em vitórias, em gols. Então, isso tudo são possibilidades que nós temos, é bom, são opções que
que o grupo me dá para que eu possa fazer as mudanças ou as escolhas durante as competições de acordo com aquilo que a gente pensar na melhor estratégia, o melhor momento, uma circunstância de um jogo de Libertadores ou mais para uma fase final. O importante é que são jogadores de qualidade, são jogadores que estão querendo muito cada um mostrar o seu potencial, são jogadores que gostam de fazer o gol, né? E tem que gostar mesmo. Então a gente espera isso, iniciamos com o Pedro lá, agora o Potker inicia, e certamente em outros momentos outros jogadores terão oportunidade, e a gente vai fazendo olhando, né, visualizando todas as possibilidades e as movimentações que esses jogadores nos dão para que a gente possa ter uma sequência lá na frente e opções também. Odair, o Inter vem com um time titular que joga junto há quase 3 anos desde a Série B, muitos desses jogadores estão no Inter. Amanhã é o primeiro jogo desse time. A gente vai ver um Inter parecido com o que encerrou 2018 ou já podemos ter algumas novidades de variações táticas e de movimentação, até pensando em usar esse início de gauchão para testar essas variações? Não, nós temos uma ideia bem consolidada, né? Desde o ano passado, só que você não faz a estagnação de um jogo, não existe a estagnação de um jogo, né? Porque o jogo é movimentos constantes e busca de soluções para todas as situações difíceis que você encontra contra os adversários. E nós treinamos as variações táticas, tanto com os mesmos jogadores, como com jogadores com características diferentes, e é isso que a gente fez em Juí, né? Por exemplo, só para dar como exemplo, a situação do Emerson não foi uma coisa que surgiu na hora lá no estádio, né? Ela foi planejada antes do jogo, já sabendo de tudo que nós podíamos encontrar em termos de Richelli, deu bastante tempo sem jogar, o Bruno José, que ia receber a sua primeira oportunidade. Então a gente pensou, planejou, treinou, conversou com jogadores que seriam os jogadores que poderiam jogar em funções diferentes, até para a gente pudesse fazer observações nesse sentido. E aquele movimento de colocar o Emerson da lateral direita estava pensado, era uma variação, era uma possibilidade tática, né? O Emerson já jogou ali, ele estabiliza uma linha de 4, ele não é um lateral tão apoiador, mas ele tem qualidade técnica, tanto que demonstrou na sua finalização. Então esse tipo de variação que nós já usamos, né, no primeiro jogo, certamente seguirá nos próximos jogos, e é assim que nós trabalhamos no ano passado e é assim que seguiremos. É sempre para encontrar soluções, né, para que a gente possa vencer as partidas. Pois é, Odair, aqui, Papito, aqui no canto. Aqui. Pois é, sobre essas variações, você já utilizou o Bruno José na lateral direita, você não vai ter o Zeca por conta desse desconforto muscular, e o Emerson Santos, que poderia ser uma opção ali, foi testado no jogo contra o São Luís. Tá acontecendo isso na lateral, mas nas outras posições você também tem essas variações. O quanto isso é importante para o elenco? E certamente faremos outras movimentações nessa função, né? Certamente faremos outras movimentações nessa função. Claro que em outras posições tem jogadores que dão essa possibilidade. Por exemplo, o Wendel é um jogador que pode jogar no centro do campo, pode jogar por dentro, pode jogar na lateral, né? O Zeca pode jogar nas duas. O Emerson é um cara que pode fazer uma lateral direita, daqui a pouco até um primeiro volante. Então nós temos vários jogadores. O Patrick é um cara que do lado esquerdo pode jogar na maior parte das funções. Claro que determinada função, a característica às vezes é para uma situação ou outra, né? Ou mais ofensiva ou mais defensiva. Mas essas possibilidades é que ajudam, porque às vezes dentro do jogo, uma mudança de um jogador que tem uma determinada característica, determinando uma mudança de função, né, de posicionamento, pode trazer uma dificuldade para o adversário. E é isso que você, quando tem os treinamentos, tenta visualizar isso, né, para que o jogador no dia a dia possa te demonstrar essas possibilidades e aí você possa usar durante o jogo. Eu me lembro nos jogos como no ano passado no Brasileiro, por exemplo, numa modificação que a gente fez de levar o Nico para dentro no jogo contra o Corinthians, que o jogo estava estabilizado, ele estava nós melhor que o Corinthians, com domínio do jogo, com posse de bola, jogando dentro do campo do Corinthians, porque é uma característica do Corinthians também defender baixo,
Mas naquele momento, 10 minutos do segundo tempo, por exemplo, eu olhava para o jogo e não via uma solução com aquelas movimentações que nós estávamos fazendo. Porque o Corinthians tinha encontrado uma estabilidade de marcação. E ali, no movimento de levar o Nico para dentro, para jogar entre os setores, para jogar entre linhas, né? E abrir 2 jogadores para dar mais amplitude no campo, aquele movimento surgiu a situação do segundo gol e uma situação de perigo. Nós viramos a partida e depois estabilizamos novamente no mesmo sistema, com os mesmos jogadores. E isso o treinamento te dá. Né? Isso o treinamento e, claro, os jogos, por exemplo, essas observações que a gente fez com o Emerson, com outros jogadores. Eu ia até, em algum movimento no primeiro jogo, ia tentar colocar o Parede um pouquinho mais à frente para dar uma visualizada nesse sentido, porque ele já jogou assim também. Neilton a gente está usando nos treinamentos em muitos movimentos, para quando tiver a oportunidade de colocá-lo, ter essas opções. Isso é importante, né? Para encontrar justamente o que é. Nós queremos ganhar o jogo. Nós temos uma ideia central, sabe? Uma ideia de conceitos bem definidos, ofensivos e defensivos. Mas o jogo é o jogo. O jogo adversário, às vezes, você tem o planejamento, tem a tua ideia central, tem os embates, os duelos individuais, né? Que é dos jogadores, as tomadas de decisões, mas às vezes essas variações, esses movimentos que você consegue ter treinando, conversando com o jogador, isso te possibilita às vezes uma variação, uma mexida e te traz a solução que tanto tu precisa para ganhar o jogo.